onde podemos mais uma vez nos ver na casa do Senhor. Eu sempre digo que estar na casa do Senhor é o melhor lugar do mundo. É maravilhoso poder estar aqui na presença do nosso Deus mais uma vez. Hoje é dia de eleição, que o Senhor abençoe, os candidatos que Deus está encaminhando. Vá lá, faça o seu voto, exerça sua cidadania no nome de Jesus. Queridos, nós entramos no mês de outubro. Mês de outubro, mês especial, mês que no meio dele tem uma data especial, para mim especialmente, é mais ainda, a data do Dia das Crianças. Esse mês temos uma data especial. E mês passado, em setembro, nós tivemos um mês bem interessante aqui na igreja, diversas mensagens voltadas para Jesus, para milagres. E esse mês eu queria começar falando do que é um pouco da veia da nossa igreja. Alguns irmãos já sabem, quero falar mais uma vez de família. Família é algo que Deus criou para que eu e você pudéssemos aprender um bocado de coisa, para que eu e você pudéssemos crescer, para que eu e você pudéssemos servir, para que eu e você pudéssemos nos doar, para que eu e você pudéssemos aprender o que é o amor. Dentro de casa a gente aprende mais sobre o que é o amor, e é dentro de casa que a gente também aprende a se relacionar mais com Deus. Deus, Ele formou ali a família, e a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor se apresentava à primeira família que foi criada, que foi Adão e Eva. Então Deus ia lá e conversava, Ele se relacionava com aquela primeira família. Também é por meio de uma família que Jesus Cristo veio ao mundo, nosso Salvador. Ele não foi colocado aleatoriamente no mundo, ele não foi criado já grande. Deus poderia já ter criado o homem grande, como criou Adão, Adão foi criado já adulto. A Bíblia não fala que Adão foi criança, a Bíblia diz que Adão já foi criado grande, e Eva também, mas Jesus não. Jesus, ele foi criado, nascido por uma mãe, teve uma mãe especial, que é Maria, uma mãe que tem um arquétipo de mãe maravilhosa, boa mãe que se doa desde a gravidez, Maria faz um trajeto bem complicado para ter Jesus, já no 9º para o 10º mês ali, que hoje é 10, antigamente era 9 meses, mas já no último mês da gravidez, ela pega o burrinho com José, e ela tem que fazer um trajeto, e ela vira noites até chegar na cidade de Belém para ter Jesus. Uma mulher que se doa, uma mulher sábia, uma mulher que cria Jesus aos pés de Deus, uma mulher que tem esse arquétipo de força, mas de força dentro da maternidade. E Jesus também é nascido e criado por essa mãe, e tem um pai que é José, que aprende muita coisa com José, o carpinteiro. Jesus carrega muito do legado que era do seu pai. Então, Deus plantou o nosso Salvador dentro de uma família. Portanto, família é projeto de Deus. Amém, queridos? Eu não sei o que você pensa sobre família, mas a nossa igreja, que nós cremos, por meio da palavra de Deus, que é a Bíblia, nós aqui nos posicionamos dessa forma, crendo que família é projeto de Deus, e que temos que lutar até o final pela nossa família. Que o Senhor nos dê força, nos dê coragem, nos dê ousadia, nos dê unção, nos dê graça, para que possamos lutar pela nossa família. Ninguém larga a mão de ninguém, amém, irmãos? Ninguém vai ficar para trás na nossa casa. O Senhor nos deu, e nós vamos carregar a nossa família até os céus. A nossa missão é levar a nossa família para os céus. Você tem essa missão aqui na terra. Se você acha que você está à toa, eu quero dizer que você não está. Você tem uma missão de levar a sua família para os céus. Todas as outras missões talvez você possa questionar, mas essa ela é inquestionável. Seus filhos foram dados para você, são herança do Senhor. A esposa foi Deus que deu e você que escolheu. Então, nada mais justo do que você levar, como um bom sacerdote, sua casa para os céus. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, para nos posicionarmos, termos essa referência entre a família que é projeto de Deus, a família que se posiciona para o reino dos céus, a família que carrega a cultura dos céus,
em detrimento da família, que não faz isso, que não se posiciona, que não carrega a cultura dos céus e que está aí, projetando coisas erradas e se posicionando de maneira errada. E diante disso tudo, nós aprendemos que a caminhada é isso mesmo, a caminhada a gente vai aprendendo aos poucos, né? Nós estamos, nesse ano, com várias programações que envolvem a família também, tivemos várias esse ano, e de caminhada em caminhada a gente vai aprendendo um pouquinho, né? De fé em fé a gente vai crescendo um pouquinho, né? De culto em culto a gente aprende mais alguma coisa, e assim a gente vai caminhando, como o apóstolo Paulo fala, como um bom atleta, a gente vai correndo e cumprindo a carreira. E a primeira coisa que eu quero falar, antes de falar da primeira coisa, eu quero ler um texto com você, que está em Josué, se você puder acompanhar comigo. Em Josué, capítulo 24, verso 1, diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os cabeças, os juízes, os oficiais, e eles se apresentaram ali diante de Deus. O verso 2 diz: Então Josué disse a todas aquelas pessoas, com quem Josué estava falando aqui? Os cabeças, os líderes, os juízes, aquelas pessoas que tinham o poder de decidir sobre tribos, sobre várias famílias, seriam os chefes de famílias, os patriarcas, os homens. Então Josué disse a todo aquele povo: Olha, assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente os vossos pais, Terá, que era pai de Abraão e de Naor, seu irmão, e habitaram da além do Eufrates. Nessa época, Abraão, Naor e Terá serviam a outros deuses. Então Abraão era um politeísta, né? Abraão serviu outros deuses. Aqui que a gente descobre isso. Verso 3, pode passar adiante. Eu, porém, tomei Abraão, disse o Senhor, vosso pai, da além do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. E também lhe multipliquei a descendência, e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém a Jacó e seus filhos, naquela época, desceram para o Egito por causa da fome. Lembram disso, né? Houve fome sobre a terra, Jacó desce ao Egito para buscar auxílio. Quem estava no Egito, governando o Egito, era José, né? Verso 5. Então enviei Moisés e Arão, já nascidos no Egito, feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Verso 6. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios que perseguiam vossos pais, com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém eu os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a terra, e eu os destruí diante de vós. Verso 9. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipó, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, lembra do profeta Balaão? Foi mandado chamar aqui, filho de Beó, para amaldiçoar o povo de Deus. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar. E assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós. E também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus. Porém, todos esses os entreguei nas vossas mãos, disse o Senhor por meio de Josué. E enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus. E isso não com a tua espada, nem com teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes,
e habitais nela. Comeis das vinhas, dos olivais que não plantastes. Glória a Deus. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-lo com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor, disse Josué. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita assim bem forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, Josué faz algo tremendo aqui nesse texto. Ele chama os anciões, os líderes, os patriarcas, os pais, os homens de Deus, os homens que conduziram o povo de Deus até aquele momento, homens que guerrearam no deserto, homens fortes, homens que eram chefes de tribo. Ele chama aquele povo como se já tivesse chegando nos seus momentos finais, e realmente estava. Josué aqui já era velho, Josué aqui já está no final da sua vida, né? Josué já está caminhando para entregar o bastão da liderança, e ele chama, e ele faz um retrospecto de tudo que Deus havia feito por Israel, todos os milagres, todas as benécias, todos os livramentos, tudo aquilo que Israel estava desfrutando, que não tinha plantado, que não tinha colhido, e como o Senhor tinha livrado aquele povo de tantas mazelas, inclusive de Faraó, inclusive dos egípcios que seguiam atrás deles na hora de atravessar o Mar Vermelho. Tantas coisas Deus fez, e Josué lembra várias delas para aquele povo. E disse: olha, em outro momento os vossos antepassados, vossos pais, os nossos pais, as nossas gerações, serviram a outros deuses. E é verdade, viemos do mundo, viemos de um serviço ao inimigo, a Satanás. Quantos de nós estávamos à beira da morte? Quantos de nós passamos dificuldades tremendas, induzidos pelo inimigo que queria nos matar, queria roubar a nossa vida, queria destruir a nossa casa? Mas Deus, com a sua mão forte, Deus por meio de milagres, Deus por meio de maravilhas, eu não sei como, querido, mas Ele trouxe você à presença dEle. Deus fez isso por você. Josué lembra esse povo, disse: olha, os antepassados de vocês serviam outros deuses, mas Deus chamou Abraão, e pela chamada de Abraão, Deus abençoou a Isaac, porque Deus é um Deus geracional. A sua bênção vai de geração em geração, a sua bênção vai de pai para filho, de filho para neto, e vai embora. Deus é assim. E ele vai mostrando: chamei Abraão, mandei Abraão deixar os outros deuses, sai da tua terra, larga essa cultura, larga esses deuses, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E entregou essa bênção até Isaac, porque Deus também fala com Isaac. Posteriormente, Deus aparece a Jacó e reafirma as promessas: olha, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, e eu estou contigo, Jacó. Tua descendência eu vou multiplicar, né? Teus filhos serão também como as areias do mar e as estrelas dos céus. Depois, quando Deus aparece a Moisés na sarça, Moisés não sabe o que está acontecendo. Moisés é um egípcio, de cultura hebreia, mas de descendência hebreia, mas de cultura egípcia. O que Moisés conhecia era Sete, era Ra, era aquelas estátuas egípcias. Moisés não conhecia o Deus hebreu. Quando ele aparece na sarça, Moisés se questiona: o que é isso que está acontecendo? E ele diz: olha, eu sou o que sou. Quem é você? Eu sou o que sou. E Deus começa a falar ali com ele, e ele diz: olha, eu sou o Deus de Abraão, teu antepassado, cara. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, portanto eu também sou o teu Deus. Se apresenta como um Deus geracional, um Deus de família. E ele chama Moisés ali para livrar o povo, e Moisés livra o povo. E aqui chegamos a esse ponto onde o povo começa novamente a se corromper, o povo começa a se misturar com coisas que não deveriam se misturar, o povo começa a deixar de lado as coisas de Deus. E Moisés e Josué lembra aquele povo que Deus tinha feito. Queridos, em alguns momentos na nossa vida, nós precisamos lembrar
Onde estávamos? Quem éramos antes de Deus aparecer? O que Deus fez por nós para que chegássemos aqui? A mão estendida do Senhor, os livramentos que Ele deu, as benécias que você hoje está tendo, que às vezes você olha para o lado, você olha para o... Isso acontece comigo. Ontem eu estava conversando isso com meu pai. Eu digo, pai, eu não entendo por que a gente é tão abençoado. Eu olho para o lado, olho para o outro, eu não vejo esse negócio todo para Deus fazer tanto. E ele diz, meu filho, é mesmo, a gente é muito abençoado, olha isso, olha isso. A gente estava ali na mesa, passamos pelo menos 1 hora só contando as bênçãos do Senhor, em como somos abençoados, colhemos aquilo que não plantamos, colhemos de oliveiras que nunca botamos essa árvore, essa semente na terra, estamos colhendo coisas por quê? Porque Deus faz assim com o seu povo. Deus, Ele está com a mão estendida para te abençoar. Portanto, meu querido, eu não sei como é que você chegou aqui, mas não esqueça de onde você veio, não esqueça de onde você saiu, não esqueça que Deus te tirou lá das trevas, te arrastou para a maravilhosa luz dEle, para você ser uma bênção. Não esqueça do que Deus fez. E Josué lembra esse povo todo, e ele começa a fazer uma distinção, dizendo, olha, aqui, até aqui, vocês entenderam tudo, né? Pois é, e aqui tem um marco, tem um limite que eu vou estabelecer. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês eu não sei, se possível. Tem um cisão aí, bota o verso 14 aí, rapidinho na tela aí. Verso 14, 24, 14. Ele diz assim, olha, agora pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses a quais serviram os vossos pais da além do Eufrates. Deixem para lá isso aí. Deixem, e aí o verso 15, e aí ele repete, porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje, escolham hoje, há uma escolha, querido, ninguém pode servir a 2 senhores, ninguém pode servir ao mundo e a Deus. Portanto, Josué estabelece no primeiro ponto dessa mensagem um posicionamento, uma posição estabelecida, e posicionamento não é gritaria. Posicionamento não é ficar na rua dizendo que você é de Deus, não é estabelecer apenas na rede social lá, sou um cristão, coloca lá no seu status, né? Não é discussão, não é separação dentro da família, não é brigar, né? Agora a gente é de Deus e vocês não são. Não, posicionamento não é isso. Posicionamento é agir como filho de Deus. Posicionamento é não permitir que as coisas do mundo entrem na nossa casa. Posicionamento é não permitir que falsos deuses, ídolos, entrem na nossa casa. É não permitir isso e ficar bem com isso. E sabe, queridos, o diabo, ele é sorrateiro. Ele entra devagar, ele coloca ali um negocinho pequeno. É uma brechinha pequena. É um negocinho que ninguém está vendo. É uma besteirinha que está ali, que a gente olha, que a gente acessa. É lá no computador um negocinho, e quando você vê, ele entrou. Quando você observa, você já está fazendo coisas que não fazia. Você já está falando palavras que não falava. Você já está agindo com a sua esposa como você não agia. Você já passou do ponto. E você age com seu marido como também você não agia. Aí você vai ficando irreconhecível. Você vai caindo pouco a pouco. A queda nunca é de uma vez. Ela é pouco a pouco. Quem está caindo hoje, não está caindo hoje. Começou a queda há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 6 meses atrás. Uma traição dentro de casa não começa do dia para a noite. Começa com uma legalidade. Começa com uma curtidazinha, né? Com uma resposta no direct, com uma resposta no WhatsApp, e você vai abrindo mão do seu posicionamento, você vai abrindo mão de quem você é, o que Deus te chamou para ser, o que Deus te tirou lá do Egito para você ser, e você começa a abrir mão e permitir que os falsos ídolos entrem dentro de casa. Em nome de Jesus, se posicione hoje. Você nasceu para estar posicionado diante de Deus. Josué sabia quem ele era. Eu sou um líder dessa nação. Eu sou pai de uma família. Eu sou marido de uma mulher. Eu sou pai dessas crianças. Eu vou me posicionar aqui nessa casa. Viu, mãe? Se posicione. Aqui na minha casa, não.
Aqui na minha casa tem limites estabelecidos, aqui na minha casa tem marcos estabelecidos. Não vai entrar o mal, não vai entrar o inimigo, não vai passar por essa televisão o inimigo, não vai entrar no meu celular o inimigo. Não, aqui em casa não. Aqui em casa, eu e a minha casa. Estenda a sua mão, cara. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Se posicione na presença de Deus, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor nessa manhã. Minha casa não vai servir outros deuses. É uma decisão, uma certeza. Um Senhor temos apenas, não dois. Servimos apenas a Jesus. E só Jesus é o centro da nossa casa. Só Jesus. E observando isso, que essa família é projeto de Deus para nos abençoar, quando nos posicionamos, tem um segundo ponto que eu quero falar hoje, que a família também, a família projeto de Deus, primeiro, ela é posicionada. Segundo, ela, dentro dela, sobre ela, tem um fundamento. Sobre a nossa casa tem um fundamento. E a palavra de Deus diz no Salmo 127, versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Fundamento da cidade é Deus. O fundamento da casa é Deus. Se Deus faz parte da sua família, querido, Ele precisa também ter prioridade nas decisões. Na hora que você for decidir, Deus tem que estar nessa equação. Na hora de você tomar uma postura, Deus precisa estar nessa equação. Em Eclesiastes 4,12 diz que o cordão de 3 dobras não se pode quebrar. São 3. Não é só você e a sua esposa, são 3. Deus precisa estar no meio, não é isso? Deus precisa fazer parte dessa equação. Então, em nome de Jesus, comece a trazer Deus para o fundamento da sua família, em nome de Jesus. Ele faz parte, Ele está lá presente dentro da sua casa. Não queira viver uma vida removendo Deus da equação. Não queira viver uma vida como se Deus não existisse. Tem gente que vive como se Deus não existisse. Diz que é crente, vem para a igreja, mas vive como se fosse um não crente. Vive como se Deus não existisse na sua vida. Não, Deus é uma outra história. É para um outro momento. Eu já conheço a palavra. Eu já sei dessas coisas aí. Queridos, sendo sincero, a gente sabe que Deus é amor. Nós não conhecemos a Deus, conhecemos essa face do amor de Deus. Deus mandou Jesus para morrer por nós. Mas olha, o Jesus que está lá no Apocalipse, eu não sei se você já leu. Você já leu o Apocalipse? O Jesus do Apocalipse, ele está muito mais para um leão do que para o cordeiro. O cordeiro ficou nos evangelhos, quando ele morreu. Mas no Apocalipse, tem um leão que está rugindo. Um leão que vai fazer separação das coisas. Um leão que vai julgar. Então não queira estar nas mãos desse leão, vivendo como não crente, lançando fundamentos sobre a tua casa que não são de Deus, tomando decisões, ouvindo o conselho dos ímpios. Não, vou botar meu filho aqui numa escola. Não, a escola não tem nada a ver com Deus, é uma escola que não professa fé nenhuma, e não tem nada a ver, é isso mesmo, não tem problema. Qual o fundamento você está lançando sobre a vida do seu filho? Não, a gente vai para um lugar aí, vai a família toda, tá? Tem uma baderna lá. Não tem problema não. Tem problema sim. Cuidado. Porque os seus filhos estão vendo. Talvez você tenha maturidade para enfrentar algumas batalhas, mas as crianças não. Então, cuidado. Então, qual é o fundamento que você está lançando? O que você está colocando sobre o alicerce? A palavra de Deus diz em Mateus 7, lá no verso 24, diz que o Senhor Jesus disse que havia 2 casas propostas sobre um homem prudente e sobre um homem imprudente. O prudente coloca os fundamentos da casa sobre a rocha, e Jesus próprio explica o que é a rocha, é a palavra de Deus. Depois ele vai explicar para os discípulos o que é a rocha. E tem outro homem que é o imprudente, ele coloca a casa dele sobre areia, sobre um edifício, um fundamento que é fraco, um alicerce que é fraco.
Sua casa tem oração? Sua casa tem palavra? Sua casa tem oração, tem adoração? Vocês falam de Deus? Ele está presente, a presença dele é chamada, conclamada? Fundamento. Fundamento, então está certo. Eu lembro de Abraão e o seu sobrinho Ló. Tem uma história muito legal na Bíblia, de Abraão e Ló. Ló foi com Abraão, foi tirado da terra, lá dos seus pais, foi caminhando com seu tio. E a história diz que Abraão chegava nos lugares, depois que ele começou a ouvir a Deus, a conhecer a Deus, depois que o anjo do Senhor se apresentou a ele, ele começou a conhecer esse Deus, e aonde ele chegava, ele erguia um altar a Deus, ele separava lá um lugar, ele dizia, olha, ninguém vai chegar aqui perto desse lugar, a gente vai fazer aqui um altar, colocava as pedras ali, fazia ali um símbolo, dizendo, essa tribo aqui, essa casa aqui, essa família aqui, ela é de Deus. Fundamento. E a Bíblia diz que ele adorava a Deus. E não só adorava a Deus, como levava os seus filhos a adorar a Deus. A gente vê isso com Isaac. Quando Isaac é chamado para o sacrifício. Onde nós estamos indo, pai? Nós estamos indo ao monte adorar a Deus. Tudo certo. Isaac já conhecia isso aí. Já sabia, porque já tinha feito várias vezes. Já entendia o processo. Mas Ló, a história diz que quando Ló se aparta de Abraão, ele vai para um lado, né? A história diz que Abraão vai para um lado e Ló vai para o outro. E Ló leva o seu povo, era um povo grande, rico. E a Bíblia diz que ele vai saindo de cidade em cidade. Não tem nenhum registro de Ló erguendo altares a Deus. Não tem nenhum registro de Ló lançando fundamentos, marcos, estabelecendo fundamentos. Não tem. Apenas diz assim o texto bíblico, que o Ló de tenda em tenda, de casa em casa, ele chega a Sodoma. E passa a habitar em Sodoma. E está tudo bem para ele habitar em Sodoma. Ele não se moveu, ele não se incomodou em habitar em Sodoma. Apesar de ser um homem de Deus. Apesar de ter caminhado com Abraão. Apesar de ser um homem que também separado para isso. E a história diz que as filhas de Ló tiveram um filho com o pai. Será que Sodoma entrou no coração dos filhos? Será que o pai carregou os filhos até Sodoma e Sodoma entrou no coração dos filhos? Sim, meus irmãos, isso aconteceu. As filhas de Ló saíram de Sodoma com Ló, mas Sodoma não saiu de dentro delas. Sodomia estava dentro delas, ao ponto delas terem relação com o próprio pai. Fundamentos. Se você abrir mão de fundamentos, você vai de tenda em tenda chegar a Sodoma. Se você abrir mão de fundamentos, você vai passo a passo, abrindo espaço para o inimigo entrar na sua casa. Quantos estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Terceira coisa, para eu correr aqui um pouquinho, que a família projeto de Deus tem, ela precisa disso. Precisa entender que Deus é o Deus de todos os momentos da família. Portanto, Ele está no controle da família. Ele precisa estar. Porque na nossa vida, queridos, nem sempre a gente está só no alto. Tem horas que a gente está na montanha, mas tem hora que a gente está no vale. Tem hora que a gente está voando, mas tem hora que a gente está embaixo, parado. Tem horas que é tempo de bonança, mas tem dias que são tempo de tempestades. É ou não é, irmãos? Tem momentos que se apresenta para a nossa casa, que a gente olha, a gente não vê saída. Não tem saída para isso aqui. Eu não consigo transpassar essa crise. Está difícil. O patriarca da família morreu, a matriarca da família morreu. Aquela pessoa que ajudava você não está mais. De onde vinham os recursos não tem mais. Acabou, está difícil. Perdeu o emprego. Uma enfermidade de um filho. Eu lembro que ano passado, até gelo tem aqui agora, ó. O negócio está bom, né? No copo. Só para descontrair, irmãos, dá um riso aí, glória a Deus. Ano passado, o meu filho era o menor, né? Agora já não é mais o menor. Mas o Benjamin teve um livramento muito grande ano passado.
muito grande. Dentro de casa, a gente se descuidou assim por, irmãos, é segundos. Ele tomou água sanitária. Um copo desse tamanho de água sanitária. Começou a babar, eu pensei que ele ia morrer ali. Corri para um lado, corri para o outro. Aquela loucura. Liguei para um telefone aí para pedir ajuda sobre intoxicação. Minha mulher me acalmou. Não tem problema não. Ele vai ficar bem. É só um pouco assim, é só um pouco. Então, só beber água, vai sair, tal. Pronto, virou marca de guerra. Mas, irmão, aquilo ali mexeu comigo. Eu fiquei mal. Sabe? Possibilidade ali real do teu filho morrer naquela hora ali. E você tem que entregar, naquele momento, seu filho para o Senhor. Não tem o que fazer. Toma nas tuas mãos, Senhor. Ele é teu. Está na tua mão. Ele começou a ficar meio roxo na hora. Mas, graças a Deus, ele provocou. Acho que a mamãe estava lá, meteu o dedo na goela dele. Ele botou para fora um pedaço do que ele bebeu. E ele foi livrado da morte. Mas, nesse momento, a gente precisa entregar o controle da nossa família ao Senhor. Ele precisa ter o controle. E a gente precisa colocar isso diante de Deus, descansar em Deus. Tem famílias que estão vivendo tempos de tanta aflição. E acaba que a ansiedade entra, que a tristeza entra. Era para a família estar alegre, mas está triste, né? E às vezes, queridos, muitas da nossa tristeza são coisas que nem são tão importantes assim para a nossa vida. São coisas assim que a gente dá um valor tão grande, mas que será que a gente precisa disso tudo para estar bem, para estar alegre no Senhor, para ficar bem com tudo? Né? Às vezes nem são coisas tão difíceis. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo que esse cara passou muita coisa difícil. Eu não passei muita coisa difícil. E ele passou. E ainda assim ele escreveu a carta de Filipenses, que é chamada Carta da Alegria. Ele estava preso, numa prisão, e ele escreve uma carta chamada Carta da Alegria. Alegrai-vos no Senhor. Lá em Colossenses ele vai falar para a gente dar graças em tudo. Em 1 Tessalonicenses, de tudo, dai graças. Em Romanos ele disse, olha, se glorie na sua tribulação. Alegre-se até no dia mau, até no dia difícil. Deem glória a Deus. Ensinando para a gente que a nossa vida não pode estar pautada somente nessa terra. Somente nessa terra. E o apóstolo Paulo mesmo diz que se esperarmos somente nesta terra, colheitas somente neste mundo, somos os mais miseráveis deste mundo. Nossos olhos não podem estar aqui nessa terra. Colossenses 3:1, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e olhai para as coisas lá do alto. O Senhor está nos ensinando o quê, querido? Que a nossa maior alegria é a vida eterna, que a nossa maior alegria é a salvação, que a nossa maior alegria é saber que um dia estaremos com Deus, não importando o que pode acontecer aqui na terra. Só isso é capaz de consolar alguém que perde um filho. Só isso é capaz de consolar alguém que perde um pai. Só isso é capaz de fazer a gente entender que o curso da vida vai seguir. E a gente precisa entregar o controle da nossa família a Deus. Amém? Estenda a sua mão para cá, diga assim, Senhor, eu entrego a minha casa, a minha família ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Em Jeremias 1:5, diz assim, só para complementar esse momento, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conhecia, diz o Senhor. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. O Senhor sabe de tudo. Ele te constituiu desde o ventre materno. Quarto, Deus é um Deus de relacionamento. Lembra que eu falei que ele vinha com Adão, ele se apresentava a Adão, ele conversava com a família de Adão. Ele é um Deus de relacionamento. E, portanto, precisamos nos relacionar com esse Deus, com essa presença de Deus na nossa vida, na nossa casa. Precisamos ter relação. João 17 diz que Jesus, falando do Pai, dizia, olha, o Pai e eu somos um. A gente é um, existe uma unidade entre Jesus e Deus. E Deus sempre esteve na nossa família, irmãos. Pelo menos na minha, de um tempo para cá, sempre a gente está falando de Deus, sempre Ele está nos aniversários, tem oração, né? Até nos momentos difíceis que a gente passou,
de perda de alguém, de um velório, Deus estava lá. A presença dele estava lá. A presença de Deus precisa estar na nossa vida, nas decisões sobre os nossos filhos. Então, Deus, ele vai se manifestar na vida da família que busca a presença dele. Lá em Mateus 2,13, diz assim, quando o Senhor se apresenta a José: tendo eles partido, e eis que apareceu um anjo do Senhor a José. Em sonho diz: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. O verso 14 diz assim: dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. Tem momentos que, se você buscar a presença de Deus, o anjo do Senhor vai aparecer, na relação, na oração, na busca. No momento que você está ali, precisando, dobre o seu joelho e ore pela sua família. No momento que tiver uma dificuldade, dobre o seu joelho e ore pela sua casa. Abra lá o quarto dos seus filhos, impõe as mãos sobre ele, repreende a enfermidade. Abre lá o momento que a sua esposa estiver dormindo, seu esposo estiver dormindo, unja ele, repreende a enfermidade, em nome de Jesus, ora por ele. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor vai aparecer para salvar aquela família. A família que o diabo está tentando matar. Aqui o diabo está tentando matar o menino Jesus. E o anjo do Senhor aparece. O mais interessante é que José obedece. Ele não entende direito. Meu Deus, eu sou hebreu. Eu estou aqui em Israel. Eu tenho família aqui. Eu estou aqui no meio dos meus parentes. Eu tenho que sair daqui para o Egito. É isso mesmo? É. Vai para o Egito. Aí dispondo-se ele. Tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E o verso 19 diz algo mais interessante. Olha só. É que Jesus passou um bom tempo lá no Egito, né? A gente não lembra disso, mas passou. E tendo Herodes morrido, quer dizer, só depois que Herodes morreu, aí ó, eis que o anjo do Senhor apareceu de novo. De novo. Para quem que ele apareceu? Para quem que ele apareceu, irmãos? Cadê os pais? Levanta a mão, varão. Você está orando, você está buscando a Deus, você está intercedendo pela sua família, você está sendo sacerdote. Deus vai falar contigo, Deus vai dar resposta, Deus vai dar livramento, Deus vai dar provisão por meio da sua vida. Deus vai te usar para tu ser uma bênção para a tua casa, homem de Deus. Assim como José foi eixo de salvação de toda a sua casa. O anjo do Senhor aparece, amém, glória a Deus, e ele obedece. E depois o anjo aparece de novo e ele volta, porque tinha a presença de Deus nessa família, tinha relacionamento com Deus essa família. Na casa precisamos ter relacionamento. Não permita, sabe, queridos, que haja muralhas entre você e Deus, e nem entre você e a sua própria família, porque a relação, ela é igual à cruz, ela é amor a Deus, olha a cruz, e amor ao próximo. A relação é com Deus e com o meu próximo. A relação é com Deus e com a minha mulher. A relação é com Deus e com meu filho. Qual foi a última vez que tu parou para ouvir a tua esposa? Qual foi a última vez que tu parou para ouvir o teu esposo, mulher? Para ter um papo com ele? Longe do celular. Deixa o celular em cima da geladeira. Os dois. Senta com a mulher e vai conversar. Relacionamento. Deixa o celular em cima da geladeira, lá no banheiro, e vai brincar com o filho. Relacionamento. Não é isso? A casa precisa ter relacionamento. E se tivermos relacionamento, teremos então o perdão, que precisamos tanto às vezes. Porque no meio da relação, no meio do dia a dia, no meio da rotina, no meio da muvuca do dia a dia, vem as farpas, vem uma flechada, não conseguiu desviar da flecha, pegou. Passou de raspão, pastor, mas feriu, o ombro está machucado. Precisa conversar, precisa reparar, precisa botar um bálsamo aí nessa ferida. Perdão. É no relacionamento que tem o ceder. Como é que a gente vai ceder se a gente não souber o que o outro está pensando? Às vezes eu até brinco com algumas pessoas, né? Eu digo, rapaz, vamos conversar, né? Porque eu não sou onisciente.
Eu não tenho como saber o que você está pensando, né? E às vezes a gente pensa que é assim que funciona, né? As pessoas sabem o que a gente está pensando, mas elas não sabem, irmãos. Nem sempre. Então fale, converse, diálogo, em nome de Jesus. E assim a vontade de Deus vai se estabelecendo na nossa vida. Mas na relação a gente precisa estar presente. Essa presença na relação, ela precisa ser real, porque hoje estamos perdendo presença. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? É que não estamos naquilo que estamos fazendo. Numa geração de high-tech, não é isso? High-tech, grande tecnologia. Precisamos ser high-touch, toque, presença. Esteja naquilo que você está fazendo. Diz a minha mulher muitas vezes para mim, esse ano até que menos, mas ano passado ela falou muito isso para mim. Esteja naquilo que está fazendo. Que eu estava lavando louça, ouvindo um negócio, vendo outra coisa. Disse, meu filho, assim tu não faz nada. Aí eu digo, é verdade, eu vou estar naquilo que eu estou fazendo. Então agora eu estou lavando a louça, eu fico ali refletindo, né? Esteja no que você está fazendo. Para de achar que tu é multiforma, que tu sabe, está acessando 10 HDs ao mesmo tempo. Não, pastor, que o senhor não me conhece, eu sou mulher. Tenho várias caixinhas abertas. Isso é papo furado, irmãos. Conversa, né? Assim como é conversa a história da caixinha do nada. Não existe negócio de caixinha do nada que inventaram aí um tempo atrás. Que o cara chega em casa e ele abre a caixa do nada, que ele não quer fazer nada, ele está com preguiça. Chegou em casa, é o segundo tempo. Primeiro tempo de trabalho é fora de casa, o segundo tempo é em casa. Chegou em casa, o trabalho continua. Tem filho para cuidar, tem fralda para limpar, tem chão para varrer, tem louça para lavar, tem que ajudar a mulher a cozinhar. O trabalho continua. A maior mentira que inventaram essa história de caixa do nada, irmãos. Isso é preguiça. Isso é vaidade. Aí o cara vai para a caixa do nada, senta na poltrona dele, fica vendo televisão, e a mulher que passou o dia todo trabalhando, seja fora de casa ou seja dentro de casa, tem que fazer as coisas para o cara e para o filho dele. Pelo amor de Deus, irmãos. Fala, Deus, não é isso? Aplauda o Senhor então, meu irmão, que Deus está falando. Glória a Deus. Pode falar em casa, que o pastor disse que a caixa do nada é a caixa da preguiça. Homem tem que ser forte, e mulher também, todos dois, fortes. Estejam naquilo que vocês estão fazendo. Chegou em casa, cadê o abraço do papai? Chegou em casa, cadê a relação com os filhos? Os filhos estão desesperados por um abraço. Os filhos estão desesperados pela sua presença. Sua presença faz falta dentro de casa. Seja você homem ou mulher que trabalhe fora de casa, a sua presença faz falta dentro de casa. Se você é mãe que trabalha fora de casa, pior ainda o seu problema. Você tem um problema pior ainda. Porque se for filho pequeno, ele é mais grudado com a mãe ainda. Ele quer saber ainda mais da mãe. Ele está desesperado por você. Até os 8 anos, seu filho quer você o tempo inteiro. E é assim que foi criado. Deus criou para ser assim. Então dê seu jeito. Dê seu jeito de ter a sua presença confirmada dentro de casa. Pelo menos no tempo que você está lá, irmão. Porque se você chegar em casa e ainda dividir sua presença com celular, com rede social, com um monte de coisa, aí tá difícil. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, nesse tema ainda. Mais um vigia para você. Não durma com seu marido com o celular na mão. Não durma com seu marido com o celular na mão. Eu sei que a tentação é grande, né? Porque sabe por quê, irmãos? O leito tem 3 coisas que são sagradas na nossa casa. Olha o pastor aqui, 3 coisas.
Primeiro, a mesa. Diga assim, a mesa é sagrada. Celular não vai para estar na mesa. Mesa é tempo de comunhão, de comer junto, de estabelecer relação, de cura, de perdão, de discipulado, de culto. Na mesa a gente pode fazer um culto, pode louvar. A mesa é sagrada. Segundo, o altar da oração. Aonde você estabeleceu o lugar do seu secreto? Dentro de casa, ele precisa também ser sagrado. Não pode ser negligenciado, dividido, corrompido, misturado, bagunçado. Seu lugar com Deus, ainda que seja no banheiro. Para os homens, muitas vezes é o banheiro, é o único lugar que ele tem lá, né? Mas ele precisa ter lá o lugar dele. Terceiro, o leito. O leito precisa ser sagrado. Porque no leito é que o casal vai conversar, vai se relacionar, vai manter a chama acesa. É isso? E você não está se relacionando com a sua esposa. Se você está se relacionando com um monte de outra coisa. Amém, irmãos? Não é teleguiado para ninguém não, tá? É princípio. É princípio. Me dá mais um tempinho aí, mídia, para eu terminar a ministração, tá? Rapidinho. Próximo ponto, rapidinho, vou correr um pouquinho aqui. Quinto, dentro da nossa casa, nós aprendemos o que é o amor. Não é ódio, irmãos. Não é ira. Não é raiva. Tem gente que dá o pior dentro de casa e dá o melhor fora de casa. Entrega o melhor para os outros, para o patrão, para o Uber, para os clientes. Atendendo o cliente é uma graça de Deus. Sabe atender um cliente muito bem. O cliente sai satisfeito da sua loja. Eu sei, eu fiz curso, aprendi a atender cliente também. Mas os melhores clientes são lá de casa. Esses que eu tenho que satisfazer ainda mais. Porque esses vêm do próprio Deus para mim. Uma missão de Deus. Então eu preciso aprender a amar dentro de casa. Preciso aprender a desenvolver ambiente de amor dentro de casa. Cara, e o amor, ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Suporta, ele sacrifica, ele é grande, ele é um negócio que é grande. E eu aprendi também que o amor, conforme eu amo, conforme eu me entrego, eu diminuo, eu morro. Então, no altar do amor, eu tenho que morrer. Eu descobri isso com o tempo. Porque conforme eu fazia a minha vontade, parecia que eu era um menino. Conforme eu fazia a minha vontade, eu sentia que eu era fraco. No começo, quando a Bruna nasceu, por várias vezes eu tive esse embate dentro de mim, porque eu queria dormir. Mas ela estava chorando e eu tinha que acordar. A Raquel estava exausta, a primeira gravidez dela. Ela não conseguia dormir de dia, tinha muita gente lá em casa. E eu digo, eu preciso ir para o altar do sacrifício. Se tem alguém que vai morrer, vai ser eu aqui. E realmente, irmãos, quase que eu fui para a glória. A médica, quando me viu, o primeiro atendimento da Bruna, ela disse, esse rapaz não está bem. Porque ela falava comigo, eu respondia com 2 segundos depois. Eu não estava bem mesmo, eu estava sem dormir. E eu estava no automático já, não estava nem ligando mais. Mas hoje isso serviu de entender um pouco mais sobre amor. Dizer, eu preciso ser menos eu preciso fazer menos a minha vontade, eu preciso diminuir. E hora ou outra eu preciso fazer essa reflexão, porque o eu, ele volta. As vontades voltam. Sabe, o lugar da vaidade volta. E você daqui a pouco tem que matar esse miserável de novo. Jogar ele para baixo. Como? Se humilhando. Descendo. Amando. Criando um ambiente de amor. Onde você vai ser o sacrifício. Amar, querido, é ir para a cruz, para mim. Amor e cruz para mim é a mesma coisa. Amar é um caminhar em direção à cruz, é uma morte do eu e do eu para nascer o nós. Só nasce o nós
se morrer o eu. Amém? Só nasce o Pai Nosso se morrer o meu Pai. Só nasce o pão nosso se morrer o meu pão, as minhas coisas. Meu celular, meu carro, meu dinheiro, minha vida. Tem que morrer no altar do amor, isso aí tudinho. Porque isso é coisa de menino. E o apóstolo Paulo disse que quando eu era menino, eu pensava como menino. Mas daí eu fiquei grande. E agora, eu ajo como homem. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Vai para o final já. Dentro da família não conseguimos esconder. Não temos máscaras, não podemos ter. Não temos como enganar quem está dentro de casa. Eles sabem quem somos. Portanto, padrões estão sendo imprimidos dentro de casa. E agora fala para os filhos. O que você está reproduzindo na vida do seu filho? Qual é o padrão que ele vai receber? Porque ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo. E quando ele ficar adolescente, ele vai questionar esse padrão. Ele vai olhar e ele vai dizer, cara, se esse padrão é de Deus, se esse padrão é uma bênção, se esse padrão é verdadeiro, se não há hipocrisia aqui dentro de casa, se a gente é de verdade, a gente é gente de verdade, esse menino ele volta para a família, ele se fortalece como um bom filho e ele vai ser um bom adulto. Mas se tudo é meio que de mentirinha, como diz as piadas, né? Tem piadas que dizem, né, que o pastor chegou em casa, foi visitar, e o menino falou, pastor, o senhor não pode levar a cama do papai lá para a igreja? Por quê, meu filho? Porque lá o papai é uma bênção. Aqui, quando chega em casa, ele se transforma. Lá na igreja ele é top, a gente queria morar todo mundo na igreja, porque a gente quer o pai lá da igreja, pastor. Não cabe. Quem não é de verdade vai se quebrar. A verdade vai quebrar você. Como? Por meio dos seus filhos. Eles vão vir com tudo. Então, cuidado com o que você está imprimindo. Olhe o profeta, o sacerdote Eli e seus filhos. Os filhos de Eli eram igual a Eli. Foi preciso Deus levantar um Samuelzinho. Um outro sacerdote. De uma outra escola. De uma outra natureza. E Deus falava com o menino, mas não falava mais com o sacerdote. Ao ponto do sacerdote perguntar, o que Deus falou? Deus deixa de falar com o grande para falar com o pequeno. Então, em casa somos o que somos, e portanto precisamos ter cuidado. Sétimo, casa é lugar onde Deus, a essência de Deus precisa nascer. E eu já falei um pouco disso, me antecipei no outro tema. Mas queria falar sobre serviço. Em casa precisamos servir, e não é só os nossos, mas como estão os nossos pais, como estão os nossos idosos, como estão os nossos irmãos, para além do núcleo da família base, para onde estão os nossos parentes, estamos cuidando e honrando os nossos papais mais velhos, nossa mamãe que já está idosa. Se não cuidamos das viúvas, dos órfãos, não temos a verdadeira religião, diz o apóstolo Tiago. A verdadeira religião é cuidar dos idosos, dos órfãos, das viúvas, daqueles que precisam e carecem da sua força. Você que é jovem ainda, você que ainda tem dinheiro, você que ainda está trabalhando, você que ainda tem vigor. Nós nascemos pequenos, sem entender direito a vida, e crescemos nos tornando homens, mulheres, adultos, temos força para trabalhar, e os nossos pais vão perdendo a força com o tempo. E vai chegar o dia que eles vão depender da gente. Vai chegar o dia que vai bater na sua porta essa dependência, dizer, ó, meu filho, agora eu preciso de você. Preciso que você cuide de mim. Preciso que você cuide. Tem um irmão aqui dessa igreja, que ele é lá do meu Gessel, é o Alexandre. Ele tem um irmão gêmeo, que desde que nasceu, ele tem problema. Tem problema de cabeça e tudo, ele não fala direito e tal. É um adulto da idade dele, ele tem quase 50 anos. Toda semana, ele vai dar banho nesse irmão. Eu disse, Alexandre, a vida toda, pastor. A vida toda.
Muito bonito. O serviço, a doação, o verdadeiro evangelho. Né? A gente precisa aprender isso. Não feche a porta quando aparecer a oportunidade de você servir alguém da sua própria casa. Porque o apóstolo Paulo disse que se nós, lá em Timóteo, vou dar referência para vocês, bota na tela aí, 1 Timóteo 5, 8, coloca na tela essa referência. Ora, vamos repetir junto, irmãos? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Forte, né? Mas é uma verdade, é um princípio. E nós, como família Projeto de Deus, nós temos uma diferença dos demais. Nós temos a palavra, precisamos cuidar dos nossos. Ninguém vai ficar para trás, ninguém vai largar a mão dos nossos idosos. Eu sei que com o tempo as ideias já não batem tanto, há uma certa dificuldade de cuidar deles, mas eles são nossos e vamos até o final com eles. Amém? Por último, temos que ter responsabilidade com o que Deus nos deu. E a responsabilidade, ela não é só de entender o que Deus nos deu e cuidar bem. Isso a gente pode estar fazendo. Mas é de imprimir responsabilidade nos nossos. Existe um problema sério dessa geração. É uma geração irresponsável. É uma geração que cria filhos de maneira irresponsável. As crianças fazem o que querem. Não tem senso de propósito dentro de casa. Não tem responsabilidade dentro de casa. Nem a própria cama arrumam. Nem a própria cama arrumam. Essa semana eu vi um vídeo, meu irmão, me mandaram esse vídeo. Que uma mãe, uma blogueira, sei lá, com seus milhões de seguidores, tem 3 filhos. Aí o vídeo começa, ela diz: a minha filha, mais de 8 anos, raspou a cabeça. E eu deixei. Muito bonito eu achei. A outra cortou o cabelo. E o mais novo furou a orelha. Queria furar a orelha e eu furei. E aí ela está dando uma explicação que os filhos precisam decidir sua própria vida. E tal, tem que ter autonomia, plá, 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 né? Misturando autonomia com libertinagem, com liberdade no tempo errado. Eu escrevi lá no comentário: deixa o menino ser feliz, assinado Satanás. Escrevi lá no comentário. Porque essa é uma frase diabólica. Deixa o irmão ser feliz, deixa ele ser feliz. Não, mas ele está só fumando uma maconha. Deixa ele ser feliz. Não é isso que a gente fala? Deixa. Está lá, sendo feliz. Não, ele está acabando com a vida dele. Ele está destruindo a pessoa dele. Ele não está sendo feliz. Ele pode estar tendo momentos de prazer, mas ele está acabando com a vida dele. Então, seja feliz é uma falsa ideia, é uma mentira. As crianças, elas precisam ter responsabilidade. Elas precisam fazer coisas úteis, elas precisam ter propósito, para elas aprenderem a serem adultos de verdade, porque nós, irmãos, de uma geração 40 a mais, nós fomos criados assim. Fomos criados fazendo coisas desde cedo. O pastor Maurício, que foi pastor dessa igreja, ele se orgulha de dizer que trabalha desde os 13 anos. Desde os 13 anos, meu pastor, eu trabalho. Você sabe que antigamente, a vida adulta começava aos 13. Puberdade. Não tinha espaço para a adolescência. Não tinha esse espaço onde hoje a adolescência está se projetando, alguns estudos dizendo até 25 anos. E aí a gente vê adolescente entrando na faculdade e não saindo mais da faculdade. Tem gente com 40 anos ainda fazendo faculdade. A bagunça, a baderna, a droga, as amizades, a vida doida. Está lá, e está lá, e está lá. Não, eu estou fazendo faculdade. Uma criança na vida adulta. Então, cuidado, a gente precisa ter responsabilidade como família Projeto de Deus, de colocar responsabilidade na vida das crianças, desde pequenininho. Lavar a louça, arrumar o quarto, limpar a casa, ajudar a mãe,
arrumar suas próprias coisas, limpar o banheiro. Está ouvindo, criançada? Cadê a criançada aí? Não, isso aqui não é criança mais não. Isso já é homem, rapaz. Cadê a criançada da igreja aí? Está aí? Dá oi aí, criançada. Dá um glória a Deus aí, criançada. Amém? Obedecer papai e mamãe. Amém? Ter responsabilidade com o quarto de vocês, onde vocês dormem. Arrumar a cama, botar lá o cobertor dobradinho, pegar as roupas que estão lavadas que o papai e mamãe lavou, tirar do varal, ajudar a botar no varal, tirar do varal, arrumar suas próprias coisas e guardar no lugar. Irmãos, eu digo para você, eu vou gravar. O João com 4 anos, ele arruma todas as roupas dele. Você diz assim, é impossível isso fazer. Não é. Ele tem 4 anos. Ontem mesmo eu vi, ele passou 1 hora no quarto dele, arrumando o quarto dele. Sozinho, não, só dele ver as irmãs fazendo. E ele vai lá, bota o pijaminha, arruma a cuequinha, arruma os carrinhos. As crianças, elas têm, não menospreze esses meninos. Eles são inteligentes, eles têm força, eles têm entendimento, eles são espertos. É um ser humano que está aí, foi Deus que criou, e a gente menospreza, não pode, não consegue, não vai, não dá, não consegue pegar um copo de vidro porque vai quebrar, quebrou, ele vai aprender que quebrou, na próxima ele já vai ter mais cuidado. E a gente quer dar copo de plástico e canudinho. Não, meu filho, bebe no canudinho. Responsabilidade, propósito, começa dentro de casa. Responsabilidade para fazer o culto, responsabilidade para orar. Fique de pé. Precisamos colocar a nossa família no lugar certo. Deus fez muita coisa por nós já. Nos livrou de diversas coisas. Mas precisamos sempre estar voltando, falando, conversando, explicando, trazendo entendimento à nossa mente. De que assim como Abraão foi removido dos seus falsos ídolos, nós também precisamos fazer isso. Separar, colocar separação. E eu creio, meus amigos, vocês todos que estão nesse culto nessa manhã, todos aqui, todos têm uma missão com a sua casa. Todos. Eu me lembro de Raabe. Raabe acordou um dia, prostituta que era, com a presença dos servos do Senhor à sua porta. E ela fala assim, olha, eu sei quem são vocês, porque eu já ouvi falar do Deus de vocês. É um Deus forte, é um Deus que faz, é um Deus que isso, um Deus aquilo. Ela começa a falar, porque ela já tinha ouvido falar de Deus. E ela diz assim, olha, eu vou cumprir o que vocês mandarem, mas com uma condição. Só uma, vou colocar só uma condição. Que vocês salvem toda a minha família. Esse texto ele sempre me marca porque estamos falando de alguém que não estava servindo tanto a Deus assim, que num dia estava se prostituindo, mas ao mesmo tempo queria salvar sua casa. E a história bíblica vocês conhecem, que as muralhas de Jericó caíram, mas a casa de Raabe não caiu. E não só isso, Raabe casou com um homem chamado Salmão. E eles dois tiveram Boaz. Boaz casou com Ruth, que tiveram Obed, que teve Davi, e de Davi Jesus. Uma mulher que se comprometeu a salvar a sua casa, entrou na linha genealógica de Jesus. Que tremendo, irmãos. É saber que nós, quando nos posicionamos, nós não estamos apenas nos posicionando por nós, mas cada criança, cada filho que você tem, você não imagina o potencial que pode ter no futuro. Eu sempre digo aqui na igreja, quem já está aqui comigo há mais tempo, nessa casa conosco,
sabe do que eu falo, que cada criança dessa é uma multidão que tem atrás. Abraão, milhões. Isaac, milhões. Jacó, milhões. Milhões nasceram por meio de uma família. Uma família tem um poder tremendo. Então uma criança dessa tem uma geração de salvos. Se você salva uma criança, você tem uma geração de salvos. Você tem Susana Wesley salvando e educando o Wesley, alfabetizando com a Bíblia, Henrique. Nosso patrono John Wesley foi alfabetizado com a Bíblia. 5 milhões de pessoas salvas para Jesus. Uma igreja que carrega seus princípios. Porque uma mulher, uma mãe com um pai se dedicaram aos seus filhos. Seja uma Raabe hoje. Eu não sei como é que está a sua casa, a sua família, mas eu queria convidar você, se você quer se posicionar, se você quer fazer uma oração, se você quer entregar um filho seu, alguém que está perdido, ou se você mesmo, dentro da sua casa, você não está vivendo um tempo tão bom, e você gostaria de vir ao altar do Senhor para dizer: Senhor, eu quero me posicionar nessa noite diferente, eu quero estabelecer um marco na minha casa, eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida, eu quero que a minha casa seja salva, eu quero que a minha família seja salva. Se você quer isso nessa noite, você pode vir aqui na frente.